Então vamos lá, gente, gravando ou começando então aqui a nossa aula da Frente 3, ciclo 3, aula de revisão, na página 26 do caderno de revisão, aula número 10, eletrodinâmica. Nós temos aqui um circuito com 3 resistores associados em série, uma bateria de 12 volts alimentando esses 3 resistores em série. Só que um aluno colocou erroneamente o amperímetro aqui em paralelo com o resistor R2. Então, o que está acontecendo nessa situação? Então, eu fiz um resuminho aqui, ó, muito importante para vocês. O amperímetro é um aparelho que mede corrente elétrica, ele deve ser ligado em série. Então, eu poderia colocá-lo em série em qualquer lugar, ó. Aqui, corta o fiozinho aqui, bota o amperímetro aqui em série. Ou aqui, em qualquer lugar ele estaria ligado corretamente se fosse em série. Ele tem uma resistência elétrica muito baixa, tendendo a zero. O voltímetro, ao contrário, pessoal, é um aparelho que mede tensão elétrica, DDP, voltagem. Ele deve ser ligado em paralelo, tá? Então, se isso aqui fosse um voltímetro, ele estaria ligado corretamente, ele estaria medindo a tensão elétrica entre os terminais do resistor R2. O voltímetro deve ser, sim, ligado em paralelo. Ele deve ter uma resistência altíssima. Por quê? Para que a corrente não vá para ele. Então, quando a corrente faz isso aqui, ó, no caso do voltímetro, ela chega aqui, ela fala, opa, aqui tem uma resistência muito alta, ela nem passa, ela vai direto. Por isso que o voltímetro deve ter resistência elétrica altíssima e deve ser ligado em paralelo. O amperímetro deve ser ligado em série. A resistência dele é zero. Então, o que acontece quando a corrente faz isso aqui, ó? Saiu do gerador, passou pelo R1. Quando ela chega nesse ponto aqui, ó, tem 2 caminhos, ou o R2 ou subiu. Como não há resistência elétrica aqui, a corrente escolhe o caminho mais fácil. Então, ela faz exatamente isso, ó. Passa pelo amperímetro, desce aqui, passa pelo R3 e retorna. Portanto, do jeito que o amperímetro foi ligado aí, ele está colocando o R2 em curto-circuito, não está passando corrente pelo R2, ele não está funcionando. Então, só estão funcionando o R1 e o R3 que estão em série. Somei 10 mais 30, 40, e apliquei a lei de Ohm, U igual a R vezes I. U, 12, R, a resistência equivalente, 10 mais 30, 40, vezes I. Então, a corrente que circula nesse circuito, 0,3 amperes, alternativa C. Ok, pessoal? Número 2, da VUNESP. Somos dependentes da energia elétrica e constantemente utilizamos vários aparelhos elétricos ao mesmo tempo. Suponha que uma pessoa tenha ligado simultaneamente a uma mesma tomada de 127 volts, um televisor, um carregador de smartphone e um carregador de computador portátil. A intensidade da corrente elétrica no televisor era 0,6 amperes, no carregador de smartphone 0,4 e no computador 1,7. Considerando que a tomada está corretamente projetada, ele pede a diferença de potencial em cada equipamento e a corrente total. Pessoal, tudo que está ligado na sua casa está ligado em paralelo, tá? Falamos muito isso na aula passada, na aula 9. Tudo que você compra, geladeira, micro-ondas, que você bota na tomada, tudo está em paralelo, fica submetido à mesma tensão elétrica 127 volts. Portanto, todos os aparelhos estão submetidos à mesma tensão 127. Escrevi aqui. A corrente elétrica em paralelo, ela vai se dividindo. Então, a corrente elétrica total
é a soma das parciais. Então, é a corrente da TV, do smartphone e do computador. Então, basta somar todas, 0,6 mais 0,4 mais 1,7, 2,7 amperes. Então, resposta alternativa E. Todos os aparelhos estão na mesma tensão, 127, e a corrente total, 2,7 amperes, ok? Então, número 2, prontinho. Número 3. Relâmpagos são eventos elétricos, normalmente de curta duração, gerados a partir de nuvens carregadas que possuem potenciais elétricos com altos valores em relação à superfície da Terra e, durante a sua incidência, podem atingir elevados módulos de intensidade de corrente elétrica. Um dado relâmpago tem a duração de 1 segundo e é gerado em uma nuvem que possui um potencial de 3,10 volts em relação à Terra. Atinge o solo com uma corrente média de 3,6 amperes. Quantas lâmpadas de 60 watts cada seriam mantidas acesas durante 10 minutos com a energia de um relâmpago? Olha que exercício bacana, gente. Em primeiro lugar, está tudo no sistema internacional, ó. Segundo, volt, ampere, watts. Só aqui que está errado. 10 minutos. Passo para segundos. 10 vezes 60, 600 segundos. Vamos lá. Energia elétrica associada à descarga elétrica. O que eu vou usar em primeiro lugar? O que ele deu, gente? O potencial 3,10, tá vendo? E ele forneceu o valor da corrente elétrica. Lembra do π? A fórmula do π. Potência, corrente vezes tensão. Potência em watts, corrente em ampere, tensão DDP ou voltagem em volts. Corrente I, tá aqui, ó, 3,6 substituir. O DDP, aquele deu o potencial, ó, da nuvem. O do solo você considera como sendo zero. Então, a diferença de potencial U seria esse 3,10 menos o zero do solo, dá o 3,10, tá? Então, a DDPU, 3,10. 3,6 vezes 3, 10,8. Expoentes, 4 mais 8, 12. Então, eu achei a potência em watts. 10,8, 10 a 12 watts. Energia dissipada em um relâmpago é a potência do relâmpago vezes o tempo de duração desse relâmpago. Potência do relâmpago achei aqui, ó, 10,8, 10 a 12, e o tempo, ó, tá aqui no texto, o relâmpago durou 1 segundo. Então, isso vezes 1 dá o próprio valor. Energia no Sistema Internacional de Unidades, Joule. Então, guardo isso aqui, ó. Essa é a energia dissipada por um relâmpago, ok? Agora, vamos calcular a energia que uma lâmpada gasta. Energia é a potência da lâmpada vezes o tempo. Tá aqui, ó. A potência da lâmpada, olha aqui no texto, 60 watts. O tempo tá aqui, ó, 10 minutos que passamos para segundo, 600 segundos. 60 vezes 600, 36 mil joules. Passando para a potência de 10, 3,6, 10 a quarta joules. Muito bem, agora é só fazer uma regrinha de 3. Ó, uma lâmpada gasta 3,6, 10 a quarta joules. Quantas lâmpadas, ó, X lâmpadas, gastarão esta energia de um relâmpago? 1,08, 10 a 13 joules. Regrinha de 3, multiplico em cruz. X vezes 3,6, 10 a quarta, tá aqui. E 1 vezes 1,8, 10 a 13. Ah, aqui, ó,
eu passei uma casa para a esquerda, né? Era 10,8, 10 a 12. Eu passei uma casa para a esquerda, aumentei o expoente, tá? 1,8, 10 a 13, dividido por 3,6, 10 a quarta. 1,08 por 3,6 dá 0,3. 10 a 13 por 10 a quarta, 10 a nona. Passo uma casa para a direita, o expoente diminui. Então, 3, 10 a oitava lâmpadas, alternativa D de dado, certo? Pessoal, quanto é 3, 10 a oitava? Será que já deu tempo de vocês copiarem? Posso passar para frente? Tranquilo ou não? Vamos ouvir um trechinho do Kiss? Kiss levanta o astral de qualquer pessoa, gente. Olha aqui, aquele número que nós achamos, 3, 10 a oitava, é o número 3 acompanhados de 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Gente, isso aqui são 300 milhões de lâmpadas. Você conseguiria manter acesas por 10 minutos 300 milhões de lâmpadas com uma descarga elétrica de um relâmpago. Olha que bacana isso, gente. Antes de passar para o próximo problema, pessoal, tire um print dessa tela que é importante para vocês. Temos fórmulas importantíssimas aqui para o vestibular. Energia, potência vezes o tempo. Já vimos isso na aula 9 e está repetindo na aula 10, porque é muito, muito, muito importante. Não só para o vestibular, como para você calcular a energia que qualquer aparelho na sua casa gasta. Sistema Internacional de Unidades, energia, joule, potência watts, tempo em segundos. Mas na sua conta de energia elétrica, na sua casa, a energia vem em quilowatt-hora. Então você passa a potência dos aparelhos da sua casa para quilowatt e o tempo para hora. Quilowatt vezes hora dá quilowatt-hora. Tem que saber esses dois sistemas de unidade, gente. Mais uma coisinha que vocês têm que decorar. Fórmula da potência, π, ela é fácil de decorar, tá? Se você juntar a fórmula da potência com a lei de Ohm, U igual a R vezes I, você tem mais essas duas formulinhas. Potência RI ao quadrado ou PU ao quadrado sobre R. Se o problema te dá DDP, a tensão e a resistência do aparelho, fica mais fácil calcular por essa última. Se o problema te dá, por exemplo, a resistência do chuveiro e a corrente elétrica I que passa pelo chuveiro, fica mais fácil você usar essa. Se o problema te dá a corrente e a tensão, você usa o pio. Então, ó, muito importante essas formulinhas. Beleza? Então, já tiraram uma fotinho aí da tela? Mas, mesmo assim, como eu falo sempre, eu mando para vocês na sala virtual, hoje à tarde mesmo, os slides da aula, tá? Acho que só temos mais o 4 e o 5. No circuito da figura, temos uma ponte de Wheatstone. A lâmpada L está entre C e D, encontra-se apagada. Substituindo por outra lâmpada de maior potência, esta também não acendeu. Sabendo-se que A e B estão ligados diretamente aos terminais de uma bateria de 120 volts, nós vamos calcular o valor desta resistência R. Ó, eu tenho R aqui em paralelo, tá? Como é que eu faço R em paralelo, gente? Produto dividido pela soma. Posso fazer isso? Sim. Mas quando os resistores estão em paralelo e são iguais, eu faço o valor da resistência dividido por N, a quantidade de resistores. Qual é o valor da resistência? Não sei. É R mesmo. Qual é a quantidade de resistores? São 2. Então, R sobre 2. Então, é a mesma coisa que eu trocasse isso aqui, ó, por um único resistor de valor R sobre 2, ok? Aqui ele deu um detalhe importante, ó. A lâmpada aqui no meio permanece apagada. Por quê? Porque provavelmente não está passando corrente elétrica por ela.
Quando não passa corrente elétrica aqui no meio, é porque a ponte está em equilíbrio. Quando a ponte está em equilíbrio, o produto cruzado dos braços é o mesmo. O que é produto cruzado dos braços, pessoal? Faz um X aqui, olha o mouse. Isto vezes isto é igual a isto vezes isso. Então, eu vou fazer, ó, 16 vezes 25 igual esses dois que estão em série, né? Nós somamos R mais R, 2Rs, vezes isso. Então, ó, isto vezes isso. Portanto, olha aqui. R e R estão em paralelo. Então, o que eu fiz aqui, ó? Para não passar corrente elétrica entre C e D, é porque a ponte está em equilíbrio, logo o produto cruzado dos braços é o mesmo. Então, ó, 2R vezes R sobre 2 está aqui, igual 16 vezes 25. 2 daqui cortou com 2 daqui, R vezes R, R ao quadrado. Como aqui o R está ao quadrado, eu vou tirar a raiz quadrada disso, ó. Raiz quadrada de 16 é 4 e raiz quadrada de 25 é 5. 4 vezes 5, 20. Então, essas resistências aqui desconhecidas valem 20 ohms cada uma. Certinho, gente? Então, recordamos aqui um exercício de ponte de Wheatstone, tá? E vamos para o último exercício. Num experimento de sala de aula, os alunos deveriam associar 3 pilhas e a seguir medir a DDP nos extremos da associação. As pilhas podiam ser consideradas ideais e a força eletromotriz de cada uma era 1,5 volts. Os alunos montaram 3 tipos de associação, como indicam as figuras a seguir. Seus terminais foram denominados por A e B. Relativamente a DDP entre os seus terminais, colocadas em ordem crescente, então nós vamos calcular aí as DDPs. Gente, primeira associação, ó, só conseguimos associar em paralelo pilhas idênticas. A energia, ou desculpem, a força eletromotriz equivalente ao próprio valor do E. Então, SS em paralelo de 1,5 cada uma, continua 1,5. Essa está em série soma. 1,5 mais 1,5, a primeira associação, o E equivalente vale 3. Na segunda, as 3 estão em série soma normal. 1,5 mais 1,5 mais 1,5, 4,5. E nessa última, elas estão em série, só que cuidado, a última ele inverteu a polaridade, tá vendo? Ó, em vez de ele ligar o mais no menos, normal, ele ligou o mais no mais. O que aconteceu? Então, a última, na verdade, é como se ela estivesse funcionando como receptor. Então, em vez de você somar, você subtrai. Então, 1,5 mais 1,5 menos 1,5 vai dar 1,5. Em ordem crescente, do menor para o maior. O menor é 1,5, que é a associação 3. Depois vem a 1, que é 3. E depois vem a última maior, que é 2. Nesta ordem, alternativa D de dado. Ok, pessoal? Belezinha, então?